Salmo 58, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Durante os anos que Davi passou no exílio, Saul conduziu a nação à ruína política e espiritual. Ao desobedecer à lei do Senhor e se opor ao rei ungido de Deus, Saul estava cercado por um grupo de bajuladores que alimentavam seu ego e satisfazia seus caprichos tolos. 1 Samuel 22, 6. E colocou em cargos de autoridade pessoas que usavam sua posição em benefício próprio, sem levar em consideração o bem de Israel como nação. Desejavam conseguir o máximo possível antes que o reino se desintegrasse. O próprio Davi havia sido tratado sem qualquer respeito às leis, e é provável que seus homens tenham perdido tudo quando decidiram segui-lo. 1 Samuel 22, 1, 2. Possivelmente, este salmo foi escrito no final do exílio de Davi, ou ainda no início de seu reinado em Hebrom, e talvez tenha surgido de suas reflexões sobre a confusão que herdou de seu sogro. Ver Salmos 82 para um salmo paralelo a Asaf. Os profetas pregaram em inúmeras ocasiões contra os líderes ilegítimos de Israel. Isaías 1, 23, 28, Isaías 5, 22, 25, Isaías 10, do 1 ao 4, Amós 5, 7 ao 13, Miqueias 3, do 1 ao 4, Miqueias 3, do 1 ao 4 e do 9 ao 12, Miqueias 7, do 1 ao 6. Sem dúvida, as nações, empresas e até mesmo igrejas de hoje precisam levar a sério esse tipo de crise de liderança. Trata-se de um salmo imprecatório. Versículo 6. Primeiro, acusação. O desrespeito às leis. Salmo 58, do 1 ao 5. Davi dirige-se aos líderes que não praticam as leis e lhes pergunta se suas palavras são imparciais, se suas decisões são legais, se suas sentenças são justas e se seus silêncios são honestos. Estavam guardando a lei e defendendo os justos ou distorcendo a lei e beneficiando os perversos? Sabia a resposta, como nós também. Quando deviam falar, permaneciam calados, e quando falavam, ignoravam a lei de Deus. Tinham um coração maligno, pois haviam nascido em pecado como todos nós. Salmo 51, 5, Gênesis 8, 21. No entanto, não faziam esforço algum para buscar a ajuda de Deus a fim de controlar essa natureza pecaminosa, entregando-se antes a seus impulsos perversos. Foi justamente por causa da perversidade humana que Deus instituiu o governo e a lei, pois sem leis a sociedade se transformaria em caos. É do coração que saem as palavras malignas de nossos lábios e as obras perversas de nossas mãos. Esses juízes iníquos eram mentirosos. Em vez de serem um remédio promovendo a cura na sociedade, suas palavras eram como veneno que a intoxicava. Provérbios 12, 18, Provérbios 15, 4. Davi os compara a serpentes, a cobras, versículo 4 e 5, e leões, versículo 6, duas figuras usadas para Satanás, Gênesis 3, 2 Coríntios 11, 3 e 1 Pedro 5, 8. Como uma víbora, só obedeciam ao encantador quando recompensados, mas tomavam as próprias decisões. As serpentes não possuem ouvidos visíveis nem tímpanos internos, mas têm pequenos ossos
na cabeça que servem para conduzir as vibrações sonoras. A víbora reage mais ao movimento do encantador do que à música que ele toca. Segundo, condenação. O desrespeito às leis é punido. Salmo 58, dos 6 ao 8. Foi com razão que Davi irou-se ao ver pessoas inocentes sofrendo por causa de juízes iníquos. Existe uma ira justa que deve se manifestar sempre que inocentes são condenados, ou que desamparados sofrem abusos. Davi não colocou em prática nenhuma das coisas que menciona. Antes, pediu ao Senhor que ele mesmo as fizesse. Sabia que a vingança pertence ao Senhor. Deuteronômio 32, 35, Hebreus 10, 30, Romanos 12, 19. A falta de dentes é uma limitação terrível para um leão quando vai atacar uma presa. A água que foi absorvida pelo solo não tem mais poder algum de destruição. 2 Samuel 14, 14. As flechas sem ponta não são capazes de penetrar o corpo do inimigo. As lesmas, na verdade, não se diluem enquanto se deslocam sobre uma pedra, mas deixam para trás um rastro viscoso que dá essa impressão. O aborto é uma criança morta e, portanto, não pode fazer coisa alguma. Na realidade, Davi estava dizendo que esses líderes injustos sejam exterminados. Terceiro, justificação. A retidão é louvada. Salmos 58, do 9 ao 11. Davi acrescenta a sexta figura para descrever o julgamento final dos ímpios que ocorrerá sem qualquer aviso. Um viajante desesperado passando pelo deserto seria capaz de cozinhar uma refeição numa fogueira feita com espinhos. Mas o fogo poderia apagar de repente, pois os espinhos queimam com muita rapidez. Ou um redemoinho poderia passar por ali, espalhando a lenha, o fogo e as panelas. Usando uma expressão mais moderna, esses líderes ímpios estavam fritos. O dia do julgamento virá, e não terão como escapar. Salmo 118, 12, 2 Samuel 23, 6. A segunda ilustração vem do campo de batalha, e é ainda mais vívida. Versículo 10. Quando os soldados vitoriosos andavam pelo campo de batalha e recolhiam os espólios, seus pés ficavam manchados com o sangue dos inimigos. Lavar os pés em leite e andar em azeite são figuras que retratam grande riqueza. Jó 29, 6. Assim como banhar os pés em sangue ilustram a vitória esmagadora. Salmo 68, 23, Isaías 63, do 1 ao 6, Apocalipse 14, 17 ao 20. A alegria dos justos, com esse julgamento, é tão pecaminosa quanto a alegria de prisioneiros de guerra ao serem libertos de campos de extermínio ou de cidadãos oprimidos que comemoram a queda de um ditador cruel. Afinal, o céu se regozija com a queda da Babilônia. Apocalipse 18, 20 e ao 19, 6. Deus vindica a si mesmo, sua lei e seu povo, e o faz legitimamente. Seu julgamento será tão eficaz que os de fora dirão: há um Deus, com efeito, que julga na terra. Versículo 11.